Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Foi uma decisão curta e rápida, e o programa Mais Médicos, criado no governo Dilma, transformou-se no governo Bolsonaro no programa Médicos pelo Brasil, com mudanças na própria essência do programa. Isto porque o Mais Médicos do PT é acusado de favorecer o regime cubano, por repassar ao governo da ilha boa parte da remuneração dos médicos cubanos contratados para trabalhar no Brasil. Já o Médicos pelo Brasil, do governo Bolsonaro, é acusado de ser apenas uma reação ideológica aos governos petistas, apesar de apresentar inovações como um processo seletivo diferente do anterior, baseado na capacitação técnica e contratações feitas pela CLT. O tema é polêmico, e se é polêmico, é bom para o Câmara Debate. Está começando agora e recebe os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Eduardo Costa, do PTB do Pará, que eu agradeço desde logo pela gentileza de participarem aqui do nosso programa. No geral, deputado Sola, o que que piorou no novo Médicos pelo Brasil, ou Mais Médicos, enfim, como o senhor queira chamar? Olha, eu diria a você que o primeiro aspecto que acho que é importante deixar claro, que todos os países desenvolvidos têm programas para fazer a provisão de médicos em locais de difícil acesso. Não é um problema exclusivo do Brasil, né? Porque você tem uma distribuição de profissionais que segue as leis de mercado, oferta e procura, disponibilidade de profissionais e a demanda de serviço. Nós estamos vendo um país das dimensões continentais como o Brasil, com áreas isoladíssimas, é o caso da própria Para cobrir a Bahia e o Pará, não é uma tarefa fácil de serviço de saúde, né? Então, é indispensável que o país tenha uma política dessa natureza. O Mais Médico foi extremamente bem sucedido. Se você for se debruçar hoje, já temos centenas de estudos desenvolvidos por universidades brasileiras, algumas em parceria até com instituições acadêmicas de outros países, mostrando o sucesso no acesso, nos indicadores de saúde, o impacto positivo que aconteceu. Infelizmente, ainda na transição do governo, teve esse rompimento com a saída de um número imenso de profissionais médicos cubanos. É bom deixar claro, nós não podemos tergiversar contra os ataques que são feitos, absurdos dizerem que não eram profissionais médicos. Tanto eram que passaram aqui anos prestando excelentes serviços e não houve nada que desabonasse, muito pelo contrário, a avaliação positiva dos pacientes, dos usuários dos serviços, dos colegas profissionais, da academia brasileira, das instituições de ensino. Então, nós precisamos recuperar essa perda. E esse programa agora, a seu ver, só para a gente fechar e eu poder ouvir o deputado Eduardo, do ponto de vista da comparação entre os dois, o que é que piora e o que é que melhora? Eu diria a você que piora várias coisas, porque, primeiro, o Mais Médico, ele tem um caráter inusitado também, a rara situação no Brasil em que você teve um programa que combinou ações emergenciais para o provimento imediato de profissionais médicos aonde não tinha, com ações de médio e longo prazo. Você lembra que ele tinha ações voltadas para a questão da graduação em medicina, a pós-graduação, o investimento em infraestrutura. Eu fui secretário de Estado da Bahia, com apoio do governo federal e com recursos estaduais. Nesse período do Mais Médico, nós botamos 2.000 novas unidades de saúde da família, 2.000 novos postos de saúde construídos no Estado. Esse programa atual, ele só trata do provimento emergencial. Ele não se debruça em nenhuma ação estruturante, não aporta recursos para infraestrutura, unidades, equipamento, telemedicina, nada. E ainda revoga, só para concluir, ainda revoga os artigos do Mais Médicos que se tratavam da questão da residência médica, dos incentivos, da qualificação e da ampliação de vagas. Deputado Eduardo, o senhor se contrapõe a essas posições do deputado Sola ou o senhor concorda com alguns pontos? Não, eu concordo sim. Eu acho que a experiência do Mais Médico, ela tem que ser tida como positiva, e esse follow-up de
período que foi feito, nós temos que tirar de forma positiva tudo que, na verdade, foi aprimorado. Eu acho que o Médicos pelo Brasil tenta aprimorar o sistema, né, tenta melhorar, mas em alguns pontos realmente são, como foi dito aqui pelo deputado Jorge Sola, são falhos, né? Eu acredito que... Esses pontos que ele apontou? Eu poderia até incluir alguns outros. Por né? exemplo? O padrão de contratação como seletista, né, pela CLT, né, vai se criar uma agência que, na verdade, é uma sociedade privada. Não tem as normativas de um ente público. Então, não vai obedecer a alguns parâmetros que, normalmente, o ente público ele é obrigado. As salvaguardas, por exemplo? Exatamente, a própria prestação de contas. Trabalhistas. Então, existe um conselho, né? existe um conselho, mas o conselho, eu não sei se isso vai resguardar, salvaguardar alguns direitos, principalmente do profissional, que vai se submeter durante anos numa região, muitas vezes, longínqua, distante. Então, nós temos essa preocupação também. Mas, de qualquer forma, o programa está aí, deputado. A seu ver, dá para aplicá-lo nesse formato ou ainda cabem essas alterações para ver se consegue, não digo resgatar o princípio do Mais Médicos, mas aprimorá-lo, mesmo sendo novo, tendo um formato diferente, como é o caso, por exemplo, da adoção da CLT, do tipo de contratação? Bem, eu acredito que é possível, sim. É possível se fazer um misto entre Mais Médico, Médico pelo Brasil. Não excluir o Mais Médico, né, porque o Mais Médico ele é importante. Inclusive, nós temos aqui um contingente de profissionais formados em faculdades no exterior, faculdades que estão aqui ao nosso entorno, né, Argentina, Uruguai, Bolívia, né, e que esses profissionais, se a gente for ver, é um contingente muito grande. Entre aqueles que estão estudando e que já estão formados, nós podemos colocar aqui em torno de 130 a 140 mil profissionais, que é um exército que pode ser aproveitado, que pode ser acolhido, que pode se dar uma oportunidade para essas pessoas. E de que forma? Mantendo o Mais Médico. Isso não tira a oportunidade de termos um programa novo, que é o Médicos pelo Brasil, mas não excluir o Mais Médico. Dá a oportunidade, nós temos uma emenda nesse projeto que dá a oportunidade de contratação do médico que não tem ainda o CRM, não tem o Revalida, mas vai prestar a prova da mesma forma, né? Só que ele tem um período de 2 anos para revalidar o seu diploma, para ter o direito à certificação pelo CRM. E daí, então, ele dá a ele o direito de participar do programa. Sim, dá a ele o direito a participar do programa. Nós não podemos excluir essas pessoas que necessitam de uma oportunidade. E o Mais Médico tem essa particularidade, né? O fato dos cubanos que atuaram aqui não terem justamente o CRM, eles tinham um CRM provisório, um CRM que não dava o direito a exercer outra atividade, isso era uma vantagem, porque vinculava esses profissionais naqueles distritos e que faziam com que eles se tornassem parte daquela comunidade, visitava... Bem no espírito de médicos da família. Exatamente, que bem deveria ser. Né? O que nós temos, assim, o que nós tememos é a desvirtuação do programa, para que o médico que tem condições de ter outros vínculos faça desse programa só mais um bico. Né? Vai lá no posto, atende umas fichas, aí preencheu aquele quantitativo de fichas, vai para outro serviço e outro, e outro, e outro. Ou seja, você não vai resolver o problema de manter um médico profissional dentro do posto de saúde, né? Você simplesmente vai criar mais uma oportunidade talvez de alternativa de trabalho. Então, é importante nós frisarmos esses pontos e darmos oportunidade a esses profissionais que estão formados no exterior. Deputado Jorge Sola, eu citei no início do programa essa crítica que é feita aqui. O novo programa criado pelo governo
proposto pelo governo Bolsonaro é apenas uma reação ideológica, uma vez que o programa Mais Médicos significava, na visão deles, claro, aqui significava a transferência de recursos para Cuba. Na verdade, estaria embutido isso aí e tal. Isso gerou problemas já naquela época e continua, esse debate continua até hoje. Como é que o senhor vê isso? Olha, deixa eu lhe dar um dado interessante. Dos médicos cubanos que saíram, o governo tentou substituí-los com profissionais formados no Brasil. Soltou editais. 19% dos médicos que entraram, não é os que não entraram, dos que entraram, os novos, 19% saíram. Ou seja, 1.325 médicos com registro CRM brasileiro se desligaram. Nós estamos vivendo uma crise absurda. Olha, vou lhe dar um dado de outro problema do Médico pelo Brasil. Acho que dá para aperfeiçoar o programa. Nós vamos atuar, inclusive, na comissão da medida provisória para aperfeiçoar. Ele não... Porque, como o senhor disse no início, a gente não pode prescindir de um programa desse. O Brasil não pode prescindir de uma política de provisão de profissionais médicos. Isso está claro. E é possível aperfeiçoar o projeto? É, sim. Vamos trabalhar para isso. Primeira questão, não dá para excluir a periferia das grandes cidades. Só quem não conhece o que é periferia de Salvador, de São Paulo, do Rio de Janeiro, para citar algumas das maiores cidades, de Belém. Só quem não conhece pode achar que uma política dessa não precisa se debruçar para colocar profissional médico na periferia das grandes cidades. Salvador, nossa capital, terceira maior cidade do Brasil, estava com 149 equipes de saúde da família, 89 com médicos, 68 sem médicos, com a saída dos profissionais. Sim. 68 equipes, com enfermeiro, com técnico, com unidade de saúde, mas sem profissional médico. Essa semana a Prefeitura fez uma convocação de profissionais concursados para tentar suprir, mas não podemos deixar a periferia dessas grandes cidades brasileiras de fora de uma política dessa natureza. Essa é a primeira questão que eu acho que a gente precisa aperfeiçoar. Segunda, como o colega deputado Eduardo colocou, temos que contemplar os profissionais médicos formados fora do Brasil que ainda não tiveram oportunidade de revalidar o diploma. Temos hoje 2.200 médicos cubanos que ficaram aqui, que o governo disse a eles, fiquem, que serão contratados e estão fora. Sabe desde quando não tem revalidação de diploma médico no Brasil? Desde 2016. Nós já estamos há 3 anos. 3 anos sem fazer revalidação. Então, tanto o brasileiro formado no exterior, e a proposta que o deputado Eduardo colocou é muito interessante. Você faz digamos assim, uma atuação provisória desse profissional, como foi feito no Mais Médico, e agora dei a oportunidade para ele fazer a revalidação. Sem fazer essa oportunidade acontecer, não tem por onde. Mas eu insisto, deputado, essa questão, esse viés ideológico, que é a acusação principal contra o programa Mais Médicos, a seu ver, ela ainda se sustenta, ela ainda se mantém? Eu acho que o viés ideológico foi tirar os médicos cubanos. O ataque que foi feito pelo presidente Bolsonaro publicamente. E é interessante que, na solenidade de apresentação do Médico pelo Brasil, o presidente Bolsonaro, em vez de defender o Médico pelo Brasil, ele passou o tempo da fala dele atacando o programa Mais Médico, com absurdos desse, que tinha dezenas de milhares de infiltrados dizendo que eram médicos que estavam aqui para pregar a revolução. Isso é um absurdo, disparate. Nós temos que desideologizar essas ações de saúde. Os profissionais médicos cubanos que vieram aqui são médicos de qualidade, e a população reconheceu isso, os colegas médicos brasileiros que entraram em contato reconheceram, a academia reconheceu. Então vamos parar com esses absurdos, vamos aperfeiçoar a proposta. E essa proposta precisa ser aperfeiçoada. A questão da contratação CLT, tão divulgada, tão propalada, a medida provisória nem toca no assunto, nem fala. Nós precisamos botar, se o governo quer fazer a contratação dos profissionais para o CLT, tem que botar na medida provisória. Não adianta fazer um discurso público de uma forma e o texto da lei ser de outra natureza. Omitir. Nós precisamos fazer com que não sejam revogados os artigos da lei do Mais Médico que se debruçavam em incentivar a residência médica. Nós precisamos aperfeiçoar os profissionais na área de pós-graduação em medicina. Não podemos esquecer disso, né? Nós precisamos também investir
na rede física, nas unidades. Não podemos parar esse investimento. Então, essas são algumas necessidades que podem, algumas medidas que podem aperfeiçoar. Agora, deputado Eduardo Costa, a seu ver, qual é o espírito da casa em relação a esse programa? É esse espírito aqui que os dois convergem, no sentido de que dá para aproveitar o projeto e fazer um aperfeiçoamento dele, ou ainda há muitas restrições? Não, eu acredito que o clima está favorável, está bom, está favorável. E a intenção do governo é que o Médicos pelo Brasil vá substituir o Mais Médico de forma gradativa, né, aos poucos, né, de acordo com os contratos de bolsa que vão se encerrando, vai se contratando já na modalidade através dos Médicos pelo Brasil. Mas esse aprimoramento está sendo feito na comissão. Eu acredito que existem pontos polêmicos, mas existe uma ideia de que nós temos que fazer um misto dos dois, né? Já que existem coisas muito positivas que o programa Mais Médico trouxe. E eu acredito que vai ser válido essa discussão. Existe um prazo até o final de setembro, né, que o presidente Rui Carneiro quer entregar, no caso, o relatório do senador Confúcio Moura. E eu acho que nós vamos obedecer esse prazo. Hoje teremos uma nova... Esse médico, esse estudante de medicina, melhor dizendo, que está aí já pertinho ali de se formar, etc., ele pode ter alguma expectativa positiva neste momento em relação ao programa tal como ele foi proposto? Sim, depende muito da intenção desse estudante, né? Se ele quer seguir uma carreira como médico da família e comunidade, se especializar nisso, ele vai ter essa oportunidade e tem uma remuneração correta, né? Esses 3 primeiros anos é uma bolsa que vai pagar em torno de R$12.000, sendo que ele pode receber a mais R$3.000 se ele for para um local mais remoto e R$6.000 a mais se ele for para uma tribo indígena ou uma área onde ele vai trabalhar em barcos, ali em regiões ribeirinhas, né? Situação mais difícil. Então, é uma remuneração boa para quem está iniciando e para quem tem a intenção de seguir uma carreira nessa... O que acontece na maioria das vezes é que o recém-formado, ele vê essa opção não como para ele seguir aquela carreira, mas como uma opção a mais para ele ter até sair uma residência de interesse, até... Então, a gente não vê muitas pessoas interessadas em seguir a carreira como médico da família. É só uma escala. Como escala. Agora, deputado, continua esse desafio, eu sei que não é o caso aqui, especificamente em relação ao tema central, que é o programa, mas continua esse desafio de levar o recém-formado às regiões mais remotas do país, onde há uma carência muito grande desses profissionais, né, deputado? Então, veja só, eu comentei anteriormente a questão, não podemos deixar de fora o debate sobre a residência médica quando a gente fala na questão da provisão. O deputado lembra muito bem, muitos profissionais não têm interesse em seguir a carreira como médico de família, é um direito deles. Tem todo o direito. Mas nós temos que criar oportunidades para pelo menos ele passar um tempo atuando na atenção básica. Isso vai ser muito positivo em qualquer especialidade que ele venha atuar. O programa Mais Médicos, quando foi criado, ele trouxe uma pontuação, lembra disso, né? Para o médico que fizesse 2 anos no Mais Médico, ele ganharia uma pontuação extra para uma seleção de residência médica. Era um incentivo. Isso funcionou muito bem. Muitos profissionais resolveram passar 1 ano ou 2 anos na atenção básica e depois disputar uma vaga em residência médica. Que muitas vezes são seleções disputadíssimas, dependendo do centro onde o profissional queira fazer e da especialidade. Esse poderia ser um dos aspectos do Mais Médico que poderia ser absorvido pelo novo programa. Você quer ver um negócio interessante? Isso não está sendo revogado pela nova medida provisória, mas desde 2017 deixou de ser oferecido. O Ministério da Saúde parou
de oferecer essa pontuação ao arrepio da lei. A lei está vigente, mas parou de ser oferecido. Da mesma forma que o revalida, deixou de ser oferecido. Então, nós não podemos transformar uma política dessa em uma restrição nem para a revalidação de profissionais, nem para deixarmos de criar oportunidades de incentivar a residência médica e incentivar o profissional a que, antes de fazer uma especialização, ele passe um período atuando na atenção básica. Isso vai ser positivo para ele e para o sistema de saúde. Então, esse é outro ponto que eu acho que a gente precisa retomar desse momento de debate. E outro aspecto que eu queria chamar a atenção é, para mim, um ponto, você pode perguntar, tem alguma novidade no Médico pelo Brasil positiva? Eu digo, tem. A questão da carreira médica. É importante que tenha carreira, sempre foi uma reivindicação. E muitas vezes, gestores, tentamos criar essa oportunidade. Não vai ser a solução para todas as situações de provisão médica, mas é importante que ela seja estabelecida. Por isso, acho que é um ponto que a gente precisa colocar na medida provisória, a criação da carreira. Tem alguns debates sobre a natureza dessa instituição que está sendo criada, de ser uma agência ou não ser uma agência, pode ser uma empresa... de formato. Pode ser até uma empresa pública como a EBSER. Nós temos uma experiência recente. Os hospitais universitários federais, você lembra que passavam por uma crise enorme, contratando profissionais por fundações de forma muito precária. A EBSER deu uma solução muito positiva, com concurso público, com carreira para esses profissionais, arrumou. Então, eu não descarto a possibilidade de ser feito através de uma instituição criada para essa finalidade. E concordo também, tem que ter alguns cuidados. Agora, o conselho precisa que o MEC participe, o Ministério da Educação participe também do conselho. Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde precisa estar presente, entendeu? Precisa dar transparência com os relatórios de gestão para o Conselho Nacional de Saúde. São cuidados que são indispensáveis, mas eu acho que é um caminho para a gente viabilizar a carreira do profissional médico. Agora, há uma preocupação muito grande, deputado Eduardo Costa, com a questão da forma de atração de médicos estrangeiros depois dos problemas criados aí com os médicos cubanos, quando ainda o presidente nem tinha assumido, quando houve aquela coisa que terminaram, o governo cubano rompeu o contrato com o Brasil, etc. O que poderia ser feito agora para atrair esses médicos estrangeiros, não só cubanos, estrangeiros de maneira geral, para participarem desse programa? Olha, a atração talvez seria o mais fácil aqui. Todos estão querendo essa oportunidade. Nós temos um contingente de profissionais que estão aguardando o Revalida muito grande. Inclusive, como foi dito aqui, temos 2.200 cubanos que estão aguardando a revalidação dos seus diplomas para poderem atuar. Estão desempregados e confiaram no governo para se manter aqui no Brasil aguardando essa oportunidade. E nós temos um contingente enorme de profissionais que estão hoje acabando seus cursos no exterior, nessas faculdades que eu citei aqui, e muitos que já estão formados, aguardando, estudando para que tenham a oportunidade do Revalida. Eu queria lembrar que entre as universidades de medicina do nosso país, 58% são privadas, 42% públicas. 70% estão na região, das privadas estão na região sul e sudeste, sendo que a mensalidade média dessas universidades privadas é em torno de R$11 mil. Então, mensalidade? 11 mil reais. A mais barata está em 7 mil. Caramba! Então, nós temos aí a principal razão para o grande número de profissionais tentando a formação em faculdades fora do país. Porque hoje eles não têm condições financeiras, não têm condições de terem manter um pagamento mensal como esse. Na verdade, é só para uma elite muito pequena daqui da nosso país. É bom lembrar, Eduardo, que o FIES não cobre, porque o FIES só vai até R$5 mil de mensalidade. Como a mais barata é mais do que isso, você nem pode usar o financiamento, não. Nem o financiamento é possível de ser trabalhado. Bom, agora, só para não deixar de tratar o assunto, já esgotou. Rapidamente, é uma preocupação também
foi aberta uma consulta pública, que foi encerrada dia 26 de agosto passado, sobre a carteira de serviços para atenção primária à saúde. A gente está falando de médico pelo Brasil, está falando de atenção primária. E foi feito um tratamento, eu diria, historicamente inadequado com o profissional de enfermagem. Os profissionais de enfermagem são 60% da força de trabalho em saúde. E o documento que o Ministério da Saúde publicou diz que, historicamente, o enfermeiro realiza atividades repetitivas e pouco eficazes. Isso não é forma de valorizar uma categoria tão importante. A Associação Brasileira de Enfermagem já se manifestou e eu queria aqui registrar também a nossa preocupação com a forma como o Ministério tratando um assunto tão essencial como a atenção primária, onde o profissional de enfermagem é o maior número de profissionais, o maior contingente, dá um tratamento dessa natureza. Muito pelo contrário, temos que valorizar profissionais que têm uma Deputado importância Jorge tão grande. Sola, deputado Eduardo Costa, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Esta edição do Câmara Debate fica por aqui. Você pode assistir a qualquer edição do nosso programa, inclusive esta edição, entrando em nossa página na internet ou acessando o nosso canal no YouTube. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.